Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo do Lições Fraternais, fazendo a nossa leitura semanal aí do livro Páginas Eternas, Páginas da Vida Eterna, e assim, chegamos hoje no capítulo 30, né, para vencer o mal. E ele faz aqui uma citação de Paulo da carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 21. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então, vamos fazer a leitura. E assim, quando o assunto fala para vencer o mal, a gente sabe que traz algumas maldades dentro de si, dentro de cada um de nós, mas às vezes a gente não identifica essas maldades. A verdade é essa. Mas a gente está aqui para aprender, e esse é o caminho. Para vencer o mal. Muita gente, quando não se mostre positivamente inclinada à vingança perante o mal que recebe, demonstra atitudes de hostilidade indireta, como seja um favor adiado, o fel da reprovação de permeio com o mel do elogio, o deliberado esquecimento quando se trate da honra ao mérito ou a diminuição do entusiasmo na prestação de serviço em favor da pessoa menos simpática. Entretanto, para vencer o mal não basta essa meia bondade, peculiar a quantos se devotam à desculpa cortês sem adesão do campo íntimo. Todas as nossas manifestações que acusem essa ou aquela percentagem de mal são sempre plantação do mal, gerando insucesso e desgosto contra nós mesmos. O Evangelho é claro na fórmula apresentada para a extinção do flagelo. Para que estejamos libertos da baba sinistra do antigo dragão que trava o progresso da humanidade, é indispensável guardemos paciência contra as suas investidas, procurando esquecê-lo, perdoá-lo e fazer-lhe o bem tanto quanto nos seja possível, porque o bem puro é a única força suscetível de desarmar-lhe as garras inconscientes. Não nos esqueçamos de que, para anular a sombra noturna, não basta remeter os punhos cerrados contra o domínio da noite. É preciso acender uma luz. Capítulo 30, para vencer o mal. Como eu falei, a citação da carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 12, no versículo 21. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Como a gente faz o estudo aqui, não só do texto, mas principalmente do Evangelho, eu peguei um pouco maior o texto do Evangelho para a gente ampliar do que ele estava falando, do que Paulo queria se referir nessa carta aos Romanos. Então eu peguei ali os versículos 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19 e o 21. Vamos à leitura, que aí vai ampliar essa nossa percepção e logo a nossa compreensão. Que o amor de vocês seja sem hipocrisia. Detestem o mal e apeguem-se ao bem. No amor fraterno, sejam carinhosos uns com os outros, rivalizando na mútua estima. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Abençoem os que perseguem vocês, abençoem, não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não se deixe levar pela mania de grandeza, mas se afeiçoem às coisas modestas. Não se considerem sábios. Se for possível, no que depende de vocês, vivam em paz com todos. Amados, não façam justiça por própria conta, mas deixem a ira de Deus agir, pois o Senhor diz na Escritura: a mim pertence a vingança, eu mesmo vou retribuir. Não deixe vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Vamos lá. E como eu comecei dizendo, como que a gente interpreta isso aqui, né? Não é simplesmente deixar de fazer o mal. Não é somente eu não faço o mal. Mas vem outra pergunta em contrapartida. Quanto de bem eu estou fazendo? Lembre-se sempre disso. Eu não faço mal, mas quanto de bem eu estou fazendo? Por quê? É o nosso desafio, como Emmanuel coloca aqui no texto, fazer o bem. Por quê? Ele mencionou aqui, que eu até grifei no texto, hostilidade indireta. O que é uma hostilidade indireta?
é ser o chato, é ser o inconveniente, é ser o bravo, o indelicado, o indesejado, de forma indireta. Né? Então, assim, eu não faço o mal, mas também não pratico o bem, e fico ali naquele meio termo. Eu não ataco ferozmente, mas de forma sutil, disfarçadamente, eu não perdoo, eu não tenho tolerância, eu pratico a impaciência. É como se diz, eu dou aquela alfinetada, né? De forma bem sutil. E aí, até onde? Até para quê? Pela satisfação do simples fato de ter dito, pelo simples fato de ter dado troco. Aí a gente sempre se lembra das frases de Chico que fazem muito sentido nessa hora que a gente está refletindo. Chico dizia que feliz daquele de, na hora de dar o troco, deixa para lá. Né? Por quê? Um débito a menos seu, uma maldade a menos sua praticada, uma maldade a menos minha praticada. E essa é a reflexão que a gente tem que pensar, tem que fazer. Eu posso, muitas das vezes, não revidar aquela pancada que eu levei, seja física ou seja verbal, mas muitas das vezes o que acontece? Como eu fui falando, e como o Emmanuel coloca, na hostilidade indireta, de uma forma indireta, eu vou lá e dou aquela alfinetadinha. Né? Eu vou lá e dou um jeito de dar o troco. E nessa fica esse ciclo vicioso. Né? E aí, como a gente aqui já estudou o livro Espírito da Verdade, lendo a respeito disso aqui, para a gente vencer o mal, eu lembrei da lição 76 do livro do Espírito da Verdade, que André Luiz nos fala dos letreiros vivos. E o que André Luiz falava lá dos letreiros vivos? Ele deixa bem claro que nós demonstramos as nossas insatisfações pela maneira que nós agimos. Muitas das vezes até pelo nosso silêncio. E isso demonstra a nossa ira. Quer ver? Um olhar que eu posso fazer torto para você, uma maneira de gesticular com o rosto, expressões faciais demonstram a minha insatisfação e automaticamente a leitura que você pode fazer é a qual? É a da minha insatisfação, porque eu estou querendo passar essa mensagem. Então veja a hostilidade indireta acontecendo. Aí você poderia me dizer, poxa Daniel, mas é difícil, não tem que ser sangue de barata então? Então, lembra daquela questão de nós controlarmos os nossos impulsos, as nossas atitudes muitas das vezes impensadas? Porque pode ter sido um erro do outro, enfim. Então, o quesito é sempre para que nós vençamos o mal que exista dentro de mim. Por mais que aquilo desagrade, que eu saiba contornar, que eu saiba administrar a situação a tal ponto de não me passar, como diz o André Luiz no Letreiros Vivos, essa maneira indireta, mas bruta de ser. Ela é indireta, mas está sendo bruta. E por menor que sejam essas atitudes, elas não se revestem do bem e logo elas são do mal. É isso que ele deixa bem claro. Então, aí a gente também lembra, como a gente também estudou aqui o livro dos Espíritos, nas questões e nas perguntas, nas respostas e nas perguntas que a gente estudava aqui, através do Religião dos Espíritos, daquele livro. Lembra da questão 642 que Allan Kardec fez para os Espíritos? Ele questionou exatamente isso. Só para a gente relembrar. Será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Né? Então, assim, eu não faço o mal procurando agradar a Deus que me assegure, então, uma situação futura. E aí vem a resposta. Não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Então, tá vendo? Então, nessa hostilidade indireta, ainda que seja muito simplório, seja um olhar torto, seja uma boca torcida, um nariz torcido, aquela caretinha de insatisfação, é um mal que eu estou representando, ainda que seja pequeno. Então, tá vendo como é no exercício diário, nas pequenas coisas, que eu ainda deixo que esse mal prevaleça. Poxa, mas eu tenho que aceitar tudo? A questão não é a aceitação de tudo, é a compreensão. E para cada insatisfação minha, pode gerar um débito. Então,
Que eu saiba relevar, que eu saiba pensar o que realmente vale a pena de levar adiante como uma insatisfação, como uma bronca, como uma alfinetada, como uma hostilidade indireta e ver se vale a pena eu continuar assim. Né? Por quê? Deus conhece-nos e sabe muito bem da capacidade que nós temos de fazer o bem. E é como está aqui na resposta. É cada um por suas obras. Sempre lembro dos ensinos de Jesus. Como deixou bem claro aqui na questão 642. Cada um responderá por todo o mal que tiver acontecido, que tiver ocorrido, pelo bem que deixou de fazer. Então é aquela história, eu fiquei em cima do muro. Eu não pratiquei o mal, mas também eu não fiz o bem. E aí? Adiantou de alguma coisa? Essa é a reflexão de hoje. Eu agradeço a sua companhia e na semana que vem a gente se encontra aqui. Combinado? Um grande abraço, fique com Deus. Tchau! Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.